Claro que rola, Mariana. É dezembro. Bebida tá liberada em dezembro, qualquer hora do dia. Você merece. Ai, gente. Pessoa incentivando, né? Gente, eu vou começar, vou passar para outra tela aqui. A ideia é que seja algo bem rapidinho também, né? Só para a gente fazer o encerramento. Fazer uns agradecimentos também. Então, assim, a ideia é que eu fale um pouquinho com vocês sobre essa ideia de mulheres construindo cultura nas margens, que está tanto dentro do tema do clube do ano que vem, mas também dentro do tema do nosso seminário, né, do nosso webinário, que começou dia 12 e está se encerrando hoje, né? Foi incrível, todas as oficinas, palestras, mesas redondas, e também que depois eu faça uns agradecimentos e o sorteio final. A gente tem uns brindes aqui, que foi de apoio de alguns parceiros, e tem alguns brindes que foram do clube desse ano, que eu acho que, enfim, vale a pena sortear também. E aí a gente finaliza, e vai ter um momento para perguntas também, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, tá? Naquele mesmo esquema que a gente costuma fazer. Então, o tema é mulheres construindo cultura nas margens, né? Isso aqui eu acho que não precisa, acho que todo mundo já me conhece. Mas se vocês quiserem depois um resumo da mini bio, eu mando para vocês, sem problemas. Bom, e pensei, bom, para abrir essa palestra, eu queria falar dessa que foi a arte, né, e a identidade visual, digamos assim, do segundo webinário do Clube Teoria Feminista Ontem e Hoje, né, que foi uma criação minha e do Canva. Obrigada, Canva. Inclusive, Isa Laurito fez uma aquarela lindíssima. Depois, se ela puder mostrar para vocês, ela fez uma aquarela a partir dessa arte, que eu achei que ficou belíssima. Mas eu queria começar explicando os detalhes dessa arte para a gente entrar no tema, porque a arte tem muito a ver com o tema proposto também, esse da gente pensar a cultura dentro e fora das margens, e cultura construída pelas mulheres, e conhecimento mulheril também, né? Então, como vocês estão vendo aqui, é uma piscina com uma cabeça que está na margem dessa piscina, um cano, uma mão e uma taça derramando líquido que enche essa piscina, né? Então, eu vou falar para vocês, começando pela taça, né? Eu acho que a grande maioria deve saber que, historicamente, a taça, o cálice, foi associado ao feminino, né? Existe uma associação do feminino como esse receptáculo, né? Mas eu queria subverter um pouquinho essa ideia quando eu pensei no cálice, então eu pensei nele derramando e não recebendo, né? Então aqui o símbolo dessa taça seria muito do conhecimento feminino produzido através da história, né? O conhecimento produzido pelas mulheres sendo derramado e alimentando essa piscina, que seria um depósito de conhecimento mulheril, né? Como vocês podem ver também, esse cálice derramando, ele não é só como se fosse um líquido que está enchendo a piscina, mas também uma estrada, um caminho, né? Para a gente pensar como as mulheres, todas as mulheres que vieram antes de nós, que construíram, que pensaram, que imaginaram, que desenharam, né? Como elas trilharam uma estrada, né, e pavimentaram essa estrada pela qual nós podemos andar também, caminhar, né? Então, tem esse duplo significado. E aí esse conhecimento viria para essa piscina, mas essa piscina ainda está dentro de margens, né? Dessas margens, porque nós ainda estamos, infelizmente, em sociedades que estão condicionadas dentro desse sistema de dominação, né? Do patriarcado, do capitalismo, do racismo. Então, acaba que nós estamos dentro desse sistema, mesmo tentando subvertê-lo, né? Então, eu queria que desse essa ideia também que o conhecimento mulheril está presente, né? Ele nunca deixou de existir, mesmo dentro dessas condições, né? De cerca, de fronteira, de linhas divisórias, né? E aí a gente vê uma mão saindo dessa água, né? Porque eu queria que a gente pensasse que muitas mulheres foram sacrificadas por causa desse conhecimento, né? Sofreram
muita repressão por conta desse conhecimento, mas nunca deixaram de transmiti-lo de uma forma ou de outra, seja por meios formais, seja por meios informais, né, por meios ocultos também, que depois a gente, né, atualmente, ou em outras épocas também, as mulheres fizeram aquele trabalho arqueológico de desencavar para encontrar o que as mulheres produziram, o que as mulheres construíram, né? Então, esse bracinho seria o símbolo, né, do esforço dessas mulheres de levar conhecimento até esse cano que vocês estão vendo aí, e esse cano seria esse fio condutor, né, que vai levar esse conhecimento dessa mão, dessas mulheres, para essa cabeça. Como vocês podem ver, a cabeça ela não está fora das margens, né? Porque eu acredito que mesmo que a gente esteja lutando para romper com diversos estereótipos, né, com diversas concepções mitológicas, né, que tentam nos colocar dentro desse quadrado que deveria significar o que é ser mulher, né, com suas divisões de raça, classe, etc. Mas ainda assim, a gente, estaria situado, para mim, né, nesse lugar que é a margem, que é um lugar de fronteira. A gente nem chegou nesse futuro, almejado de uma perspectiva feminista, de um mundo diferente, né? Mas também a gente não está completamente dentro dessa piscina de onde outras mulheres, né, fizeram por onde a gente escapar. Então, a gente estaria nesse lugar de fronteira, né? Mas essa cabeça está recebendo, né, esse conhecimento que essas mulheres estenderam a mão para levar ele até a gente por esses meios que, no caso aqui, é representado por esse cano condutor. Eu gostei que eu escolhi essa cabeça porque ela estava com os olhinhos fechados também, porque eu acho que todo conhecimento feminino é magia também, né? E a magia, ela é recebida através de visão, através de sonhos, a gente falou isso o webinário inteiro também, dessa parte espiritual, que querem que a gente negue também, né, em prol dessa ideia super conservadora e masculinista de que temos que ser só intelecto, temos que ser, né, só essa inteligência cartesiana, e a gente tem aprendido que não é só isso, né, que as mulheres, não apenas as mulheres dos povos que foram considerados incivilizados e bárbaros fazem magia, mas dentro dos próprios espaços dos colonizadores, as mulheres estavam lá rompendo também com esses velhos padrões patriarcais, né? Então, o olhinho fechado é para simbolizar essa parte mística também, né? Desse conhecimento que às vezes chega através de sonhos, de visões, e a gente vai ver algumas mulheres, né? E vimos também mulheres ao longo desse webinário que acessavam também isso, né? A gente começou com a Hildegarda, né? Que através da voz lá ela falava sobre isso, né? Enfim, então eu queria começar justamente com essa arte para a gente entender um pouquinho qual a conexão dela com essa ideia das mulheres construindo cultura dentro e fora das margens, né? E aí eu trouxe duas citações que se relacionam com essa arte e também com o tema. Uma citação é da Helena Ferrante, no livro As Margens e o Ditado, né, que nós vamos ler ano que vem, e a outra citação é de um livro de não ficção escrito por uma também escritora Travou, Suzana. marroquina. Travou? Voltou? Não travou, não. Para mim não travou também. Não travou aqui. Tá. Ih, vou continuar, então. E, então, a Leila Slimani, ela é uma escritora marroquina francesa, né? Ela se naturalizou na França, enfim, porque tiveram que deixar o Marrocos devido a questões de guerra, etc. E elas duas têm algo que eu acho que se conecta muito com essa perspectiva, né? A Helena Ferrante, eu parafraseei mais ou menos aqui, gente, porque eu troquei uma palavra, me dei essa liberdade de trocar uma palavra da frase dela, né? Ela escreve assim: escrever era movimentar-se dentro daquelas linhas, e aquelas linhas, disso me lembro com muita nitidez, foram a minha cruz. E eu coloquei viver, né, se a gente for pensar em nossa existência, nossa experiência vivida enquanto mulheres, né, é dentro de uma sociedade que quer que a gente se mova entre essas linhas, né, entre essas fronteiras, entre essas margens do que é considerado uma mulher ideal, uma mulher correta, né, a verdadeira mulher, como disse Simone de Beauvoir lá no Segundo Sexo, né, a feminilidade está se perdendo, não existe mais mulheres como antigamente, a gente escuta isso o tempo todo, né. Então, mover-se dentro dessas linhas, é claro que é uma cruz para a gente, né? Porque essas linhas nos desumanizam, nos transformam em objetos, né?
E o que a gente mais tenta fazer é romper com essas linhas, com essas fronteiras, com essas margens, para nos tornarmos seres humanos autônomos, livres, né? E passíveis de criar, né? De produzir cultura. E a Leila Slimani diz: eu não abandonei totalmente meu ponto de partida, nem passei a habitar totalmente o meu ponto de chegada. Estou em trânsito, vivo um entremundos. E eu queria que a gente lembrasse da cabecinha da arte, né? Cabecinha, né? Que eu acredito que somos nós nesse presente, né? A gente está nesse espaço de entremundos, né? O patriarcado não morreu, o capitalismo, né, supremacista branco não morreu, mas ele está morrendo. Eu digo que ele está morrendo desde o dia 1, né? Como diz a Gerda Lerner, inclusive. Então, a gente está nesse espaço entre mundos, né? E por isso que ela diz aqui, estamos em trânsito, né? Em movimento. E eu queria que a gente guardasse um pouquinho dessas palavras também, trânsito, movimento, né? Para falar sobre essa questão das fronteiras desse entremundos, né? E a outra questão que eu queria trazer aqui, para a gente complementar, é uma frase da Alice Walker, né? Que ela diz assim: as mulheres, e eu falo especialmente para nós, mulheres que estão comprometidas com a mudança, mulheres que estão comprometidas a viver individualmente de forma diferente, né? Porque a Bell Hooks diz que a teoria feminista ela tem que nos transformar de dentro para fora, né? E em grupo, né? Então não é algo que acontece não só no coletivo e nem só individual, senão a gente seria um monte de liberalzinha, né? Mas acontece aqui dentro, né? A cura de toda a colonialidade que existe do nosso ser, né? Mas a cura coletiva também, né? E a Alice Walker fala o seguinte: as mulheres devem estar preparadas para pensar por conta própria. O que significa, sem dúvida, problemas com namorados, amantes, maridos, o que significa todo tipo de sofrimento e coração partido, e momentos em que você se perguntará se independência, liberdade de pensamento e seu próprio trabalho valem tudo isso. Então, eu sempre costumo dizer, né, a luta ela é um espaço em que nós estamos, né, e estar nesse entre fronteiras, estar num lugar de ser uma mulher que deseja criar, que deseja produzir coisa nova, né, que deseja enxergar novas possibilidades e abrir caminhos para outras, né, não é uma tarefa fácil. Isso não significa, né, como diz a Silvia Federici, que a militância não possa ser alegre também. Sem alegria, tudo que a gente faz acaba morrendo, né? Mas é necessário que a gente saiba também que romper com essas fronteiras, sair de dentro das caixas onde nós somos colocados para sermos bonecas de porcelana, né? Ou outros estereótipos que são traçados para as mulheres, não é fácil, né? A gente vai encontrar todas essas dificuldades que a Alice Walker coloca aqui também, então é importante a gente ter ciência disso também. E a gente sempre precisa pensar também, né? O que são essas margens e o que são essas fronteiras? Para mim, Suzana, uma mulher que vive em Recife, nasceu em Recife, né? Que sou uma mulher solteira, sem filhos, essas margens se apresentam de um jeito. Nós temos várias margens que são comuns a todas as mulheres, como a da violência, que nós, inclusive, né, estamos sendo relembradas nesse final de ano, de tantas mulheres que foram mortas, né, violentadas, etc., e que aparecem aí, pipocam na mídia, né? Então, existem fronteiras como a violência masculinista, né, que estão aí para todas nós, independente de classe, de raça. E existem fronteiras que são muito particulares, né? Dependendo do lugar onde nós estejamos na sociedade, da cor que nós temos, etc. Né? Então, quais são essas fronteiras? Né? E como nós podemos também romper com essas fronteiras? Com certeza, o trabalho coletivo ele é essencial. Ouvir as outras mulheres, estar com as outras mulheres. Eu acho que esse webinário ele é uma prova disso. O quanto nós aprendemos umas com as outras e podemos, como Lilian falou na primeira oficina lá no dia 1, né? Mesmo que a gente avance 1 milímetro dessa fronteira, a gente avançou, né? Então, mesmo porque a gente, né, nós somos bombardeados também dentro dos projetos de libertação e revolucionários com essa ideia de que tudo tem que ser de uma vez, de que tem que ser logo, de que tem que derrubar logo isso tudo que está aí, né? E esse discurso, ele é bastante problemático, né? Porque ele pode, na verdade, sair pela culatra e fazer com que a gente se desanime diante dos pequenos avanços, das pequenas conquistas, né? Tanto individuais quanto coletivas,
enquanto sujeitos que estão embaixo de sistemas de opressão, né? E a outra coisa que eu queria que a gente pensasse também relativamente à cultura sendo construída nas margens pelas mulheres é centro e periferia. Eu acho que isso é algo que é muito essencial para nós, né? Geralmente, a gente tem pensado também, muitas vezes, devido ao próprio sistema que nós estamos inseridos, né, que condiciona o nosso pensamento, que o nosso desejo é estar no centro. Então, algo só se torna importante e válido quando se desloca da periferia para o centro. Vocês já notaram isso? Né? Então, assim, foi abalizado por fulano de tal. Essa daí tem uma formação que foi feita, sei lá, no exterior, então é mais importante, né? Então, a gente precisa repensar essas ideias também, né? Porque as mulheres, ao longo da história, têm se dado a autoridade de construir na periferia e de permanecer nela, porque ali se constroem liberdades e possibilidades, e não de estar no centro, porque o centro geralmente significa o quê, né, gente? O topo, né? Mulheres no topo. Se tem topo, tem alguém embaixo. Pretos no topo. Se tem topo, tem alguém embaixo novamente, né? Então, romper com essa mentalidade também, de que é esse centro que importa, né? De que nós temos que ser empoderadas girl power, né? No sentido mais esvaziado e liberal que existe. Bell Hooks já, o feminismo é para todo mundo, ela já alerta sobre isso, né? Como o movimento feminista, que era super radical nas décadas de 70, 60, 70, ali nos Estados Unidos, foi se esvaziando por conta dessa entrada, desse pensamento liberal, né? De que nós queremos uma fatia do bolo deles, e não é isso que nós queremos se a gente quer transformar a sociedade, se a gente quer romper com as margens, né? Repensar conceitos, nossas fontes, nossas inspirações e o que acreditamos que seja importante. Isso é fundamental também. O que é importante para nós e que vai proporcionar, né, que a gente esteja rompendo com essas velhas barreiras, com essas velhas cadeias e avançando 1 milímetro que seja, né? Como disse a cartografia de Lilian. Então, é muito importante a gente pensar isso também, né? Até porque é isso que vai definir o que é o nosso centro, que pode estar na margem, que pode estar na periferia, que pode estar no entre mundos, né? Pensar uma autoridade feminina e feminista, né? É muito interessante isso, porque eu consigo pensar aqui, né, que nós estamos aqui nesse webinário porque nós nos autorizamos umas às outras, né? A maioria de nós não queria apresentar, ficava com medo de apresentar as ideias. Isso aqui, será que isso aqui é importante? Primeira coisa esse seminário não está acontecendo embasado ou sediado, ou que seja, por alguma instituição. Ele está sendo feito por mulheres de um clube de teoria, de um clube de debate sobre livros, sobre a realidade das mulheres, né? Então, nós ousamos nos dar autoridade umas às outras. E isso precisa continuar acontecendo. A gente não precisa da autoridade dos homens, né? Nem fazer algo que eles achem importante, ou que instituições achem importante, né? Ou que religiões achem importante. Então, para essas mulheres que nós vamos ver hoje, né, que eu vou trazer a parte também de algumas mulheres, né, ao longo da história que fizeram isso, essas mulheres se deram autoridade. A gente ouviu isso na abertura desse webinário, né? Hildegarda von Bingen se deu a autoridade. Gente, ela criou uma língua, ela renomeou as coisas, né? Então, assim, ela se deu a autoridade que simbolicamente tinha sido dada a Adão, de nomear as coisas, né? Então, é necessário que a gente se autorize umas às outras, né? Por isso que é tão confortável para o patriarcado, para os sistemas de opressão, que a gente esteja solitárias, que a gente esteja isolada, né, dentro das mais variadas formas que existem, né, de discurso, né, de discursos que constroem barreiras, que constroem linhas, né? Então, a mulher casada tem que se dedicar à casa, ao marido e aos filhos. Não faça mais nada, porque o seu papel principal é esse agora, né? Então, deixa a mulher isolada lá. A pessoa que a mulher que é solteira tem que vencer na carreira, então a carreira é a vida dela, vai, se joga, faz isso. E, gente, eu estou falando isso de um lugar de alguém que ama o que faz, né? Eu amo o que eu faço, eu gosto de ser professora, eu gosto de ser pesquisadora, mas a gente tem muito mais, especialmente se nós estamos inseridos dentro de um sistema que nos mata todo dia, né? Então, exatamente por isso, a gente tem que se autorizar a ter vida, a criar cultura, a criar a diferença que nós queremos, né? Centralidade e mulherio. Isso é fundamental. Não é que a gente esteja, estão excluindo os homens, né?
não que eu não quisesse. Estão excluindo os homens, não, é que existe uma necessidade de uma centralidade para a gente criar ciência, uma ciência que desprezou a nossa realidade, a nossa experiência vivida, o nosso corpo, durante séculos, né? Existe a necessidade da gente escrever, da gente ouvir umas às outras, da gente continuar construindo coisas, né? Como as nossas mães e avós construíram também, né? E aí, dentro de tudo isso, uma última coisa que eu queria pensar em termos teóricos com vocês é o que é revolução, né? Já que a gente é ensinado o tempo todo que revolução é só aquele momento de rompimento, né, que cria todo uma data específica onde a gente vai, né, lembrar nos livros de história, foi o dia da Revolução Francesa, foi o dia disso, aquilo, outro, né? Quando a grande maioria dessas revoluções só redefinem as fronteiras, não derruba elas, né? A revolução, e é isso que eu queria que a gente pensasse, é um processo contínuo, como a história, né? Então, desde o momento em que se nasce o patriarcado, se nasce também a revolução feminina, se nasce a luta das mulheres na história, né? Tem um texto que eu li que fala que desde que o primeiro escravizado foi trazido para as Américas, né, existia a resistência, começou a resistência, né? Então, na história, desde o momento em que o patriarcado começa a se organizar, né, as mulheres também começam a enfrentar, e homens também, né, gente? Então, tiveram homens aliados ao longo da história também, mas aqui a centralidade é mulheria, então é um problema deles. Então, é muito importante a gente pensar também, a gente redefinir o que é revolução nos nossos termos, na revolução como processo, né? Como a própria Gerda Lerner fala em A Criação do Patriarcado, como a Audre Lorde fala também, né? Então, eu trouxe aqui uma citaçãozinha pequena, né? Porque eu gosto muito de ir à raiz da palavra, para entender o que ela significa no começo, né? Isso ajuda muitas vezes a gente a enxergar o que aquela palavra ganha de significado e como esse significado vai se transformando ao longo da história também, né? E a etimologia de revolução, que vem do revolutio, sei falar latim? Não. Que vem de revolutio, né? O termo designa girar, dar voltas, retomar, significa deslocamento, significa ciclo, retorno, recomposição, significa ruptura. Mas essa palavra movimento é essencial. As duas citações que eu trouxe mais no início falam sobre isso, né? Então, se a gente está em movimento, a gente está revolucionando. O que a gente não pode é ficar parado, né? Se você está estática, você não está revolucionando, não está revolvendo nada, né? Então, para a gente pensar, né, a palavra revolução que permite pensar esse feminino em uma chave particularmente fértil, né? Já que o termo designa o ato de girar, de dar voltas, de retomar, e carrega a ideia de movimento contínuo. E é isso que a gente pensa quando a gente estuda a história das mulheres, né? A gente consegue retomar a linha desse movimento, que não é linear, né? Que ela dá muitas voltas, que ela gira em torno do próprio eixo. Então, assim, não é linear, mas é sempre em movimento. Então, essas mulheres estiveram sempre em movimento, como aquele cálice demonstra ali, né? Aquela estradinha descendo, entrando dentro daquela piscina e aquele conhecimento saindo, né? Então, essa perspectiva sobre revolução nos mostra que a revolução é movimento, é processo, ela está em processo. Então, não adianta a gente se desesperar e pensar, como é que a gente vai fazer? A gente encontra muito disso, né? Mas como é que isso é revolucionário? Como é que eu escrever sobre a minha realidade, sobre a realidade das outras mulheres? Como é que eu criar arte é revolucionário? Tudo que a gente faz, né? Todos os registros que nós fazemos, entra nessa linha também dessas mulheres que não pararam de fazer, que não pararam de falar, que usaram toda a raiva, indignação e todo o amor também contido, né? Pela ideia de uma vida melhor, de uma vida digna, de uma humanidade plena, continuaram fazendo, né? Então, vai muito nesse sentido a revolução que a gente quer acreditar. E o clube do ano que vem, gente, tem duas propostas, né? Para a turma, para a nossa turma de veteranas e para a nossa turma de iniciantes, né? A turma de veteranas vai trabalhar a desmarginação
E as iniciantes vai trabalhar os combustíveis que são necessários para essa revolução, para essa desmarginação, que é o amor e a raiva, né? Como está tão bonito naquele poema da Fran Winant, né? Que nós usamos, que é inclusive o nome da nossa comunidade, né? Como arroz tem a fé nas mulheres. E quais são esses combustíveis revolucionários? O amor e a raiva como forças mobilizadoras, né? Apoiadas sobre os ombros das gigantes, né? Como fala a Gerda Lerner. E aqui existem duas gigantes que falam, né? Sobre raiva e sobre amor. A raiva lordiana contra as injustiças, né? Aquele arsenal que ela diz que toda mulher tem, que é essa capacidade de destruir o que é injusto, de destruir esses sistemas de opressão, né? De destruir a colonialidade. E o amor como ferramenta de imaginação e de sonho, já que a gente não pode só destruir e deixar o terreno vazio. O que eu sempre digo é, deixou o terreno vazio, vai vir uma construtora e construir um prédio espelhado, né? O prédio espelhado do patriarcado, do racismo. Então, não vamos deixar essas coisas feias, né? De estética pobre, podre, serem construídas. Vamos construir no lugar, né? Então, quando eu reli esse ano O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, né, ela fala bem especificamente sobre como as mulheres reclamavam muito na década de 80, né, e 90 sobre as revistas femininas, né, que eram aquelas revistas, tipo aquelas aberrações que a gente tinha aqui, né, Nova, então, 50 maneiras de agradar o seu homem, né, ou, como agradar, como fazer a melhor, sei lá, o melhor assado. E ela falou, então as feministas começaram a brigar com isso, mas nada foi posto no lugar, né? Então, é necessário que a gente não apenas, né, destrua o velho, mas construa o novo. Né? Por isso, andar um pouquinho para além das margens, né? Nós temos um potencial também, e quando a gente coloca lado a lado a raiva e o amor, na perspectiva lordiana e na perspectiva hookiana, a gente tem a raiva necessária de destruir o que é velho, né? E o amor como uma ferramenta de imaginação e sonho, o amor como uma força política, né? De transformação e de construção e de criatividade, né? Não apenas como se olha por aí o amor como essa questão, né, romântica, etc., né? E esse resgate do erótico em seu sentido amplo, né? Que a Audre Lorde também fala, né? Esse erótico que está presente na dança, no voltar para o corpo, né? Como Lila, como Karen falou, né? Como várias das oficinas aqui, das palestras estavam falando, é necessário voltar para o corpo, é necessário que a gente retome esse espaço, não à toa as mulheres indígenas falam do corpo-território, né? Porque o corpo foi alienado de nós, né? Nós nos tornamos um corpo que é possuído pelo pai, pelo Estado, que não deixa, né, que não permite que a gente aborte, e tantas outras coisas, né? Então, e esse corpo também que vive, que respira, que deseja, né? Então, é necessário esse retorno ao corpo, esse retorno ao erótico no seu sentido amplo, né? E o ousar criar, né, gente? Eu acho que vocês fizeram muito isso nesses dias. Vocês fizeram colagens, vocês fizeram fuxicos, vocês fizeram aquarelas, mas não só a criação nesse sentido, né? Mas dá asas mesmo à imaginação. Vocês não são definidos por uma coisa só, né? Vocês não são uma coisa só. Nós não somos uma coisa só. E se a gente sei lá, doutor em alguma coisa, a gente também pode ser uma pintora. Pode ser uma pintora medíocre? Pode também, né? Porque é hobbies, né? Mas ousar criar também dentro desses espaços femininos, né? Porque nós vamos autorizar umas às outras a poder ser criativas, né? Dentro de um mundo que nos desautoriza o tempo todo, que cala a nossa voz na garganta, né? E que quando não consegue calar, cala de vez, né? Então, assim, nesse espaço a gente precisa de nutrição também, para que essa coletividade permita que a gente continue criando como as mulheres antes de nós criaram, né? E aí, para falar tanto a teoria, né, mas também a prática, eu trouxe para a gente algumas mulheres, eu selecionei algumas para a gente ver aqui, que eu acredito que são mulheres que romperam com muitas fronteiras, que romperam com muitas linhas imaginárias, simbólicas e reais, né, para criar, para transformar, para repensar o mundo, né? E eu peguei aqui um termo, né, que foi criado pela Suzette Radineldi, que ela criou e usou na trilogia do Língua Nativa, né?
na língua mulheril Ladan, e tem esse termo aqui, Hahil, que significa evitar deliberadamente registrar algo. Por exemplo, não registrar ao longo da história as conquistas das mulheres, né? Esse termo se refere a algo real, que não foi nomeado porque não é interessante nomear na língua dos homens, né? O apagamento histórico feito contra as mulheres, né? E estar em busca do jardim de nossas mães é estar em busca dessas mulheres, né? Fazer esse trabalho arqueológico de resgate do que essas mulheres fizeram ao longo da história e que nos ajuda também a pensar, né? Porque tudo, gente, né, precisa de base, né? Todo escritor, ele vai para aquele... Quando ele vai escrever, ele vai para aquele monte de referências necessárias para que ele se inspire, para que ele escreva, né? Tudo que nós vamos fazer precisa de que algo, que alguma base já tenha feito. Até a coisa mais revolucionária tem uma base de alguém que criou algo antes, né? E as mulheres precisam, né, desse conhecimento mulheril acumulado durante séculos, que foi, né, paulatinamente ao longo da história sendo apagado, né? Então, queria começar com isso. E aí eu vou apresentar algumas mulheres aqui rapidamente, também para a gente não demorar muito, porque quero fazer as outras coisas que estão planejadas e para a gente conversar também. E eu trouxe as chamadas duas Rebecas. Foram duas mulheres negras, livres, estadunidenses, que viveram ali no final do século XIX, início do século XX. E a Rebecca Cox Jackson, né, que foi essa mulher que, aos 35 anos, ela teve um despertar religioso. Ela começou a ter visões, né? Aquela história clássica também das místicas, né? Que passam por alguma doença e, durante um período que a enfermidade está muito forte, elas afirmaram ter visões, né? O dela, esse despertar, aconteceu em 1830. Ela fazia parte de uma congregação metodista e ela começou a pregar dentro dessa congregação, mas as coisas que ela começou a pregar começaram a não caber dentro das fronteiras que aquelas igrejas metodistas tinham, né? Uma delas, inclusive, é que ela queria viver em celibato, ela queria se afastar do marido, né? Porque ela queria ser pregadora também, para isso ela precisava ir para outros espaços, né? Até que ela conseguiu convencer o marido dela de que Deus tinha ordenado, né, através de visões, que para buscar a missão dela, ela precisava ser purificada, então ela conseguiu se separar dele, e ela viveu muito tempo peregrinando por vários espaços dos Estados Unidos, acabou indo para Nova York. Lá ela conheceu uma mulher, a outra Rebecca, né, que é a Rebecca Parrott, e elas viveram juntas durante toda a vida, até a morte da Rebecca Jackson, né? Ela morreu, já bem velhinha, e é muito interessante porque essas mulheres, primeiro elas se filiaram à comunidade, né, de Shakers, em Nova York, depois elas se afastaram e elas criaram uma comunidade de mulheres, né? Essas mulheres viviam de uma forma muito parecida ao que nós vimos, né, dos begnatos, né, aqueles lugares que eram autossustentáveis, onde viviam as mulheres, e elas viviam juntas, numa casa muito bem imobiliada, na Filadélfia, né, criaram essa comunidade, e mesmo após a morte, né, da Rebecca Jackson, essa comunidade teve continuidade, né. Uma das coisas muito interessantes sobre isso é que a gente não tem... Existe o diário dela, existe vários registros históricos que foram feitos sobre a atuação da Rebecca Jackson e também da Rebecca Parrott, né? As duas tinham visões. E as visões delas são muito interessantes, gente, porque assim, são visões homoeróticas. Até hoje, não existem provas assim de que elas eram um casal lésbico, tá? Mas elas viveram juntos, dormiam na mesma cama também, né? Então, a gente não vai nomear, porque elas não se nomearam também, né? Mas, assim, uma das visões da Rebecca Parrott, por exemplo, né? Ela teve uma visão que as duas estavam caminhando num espaço muito amplo e que elas eram coroadas. A Rebecca Jackson era coroada rei da África, e a Rebecca Parrott era coroada rainha da África, né? E outra coisa interessante também é que a Rebecca Jackson, através das visões, começou a ter uma visão sobre uma mãe sagrada, né? E isso é muito interessante, porque se a gente for pensar especialmente nas comunidades protestantes, né, que haviam nos Estados Unidos, a ideia de um Deus feminino era uma abominação, né? Era uma aberração.
Então, essa mulher pensa, e tem algumas frases dela que ela fala, né? Eu nem sabia que tinha uma mãe, né? E agora eu tenho uma mãe espiritual que me guiou durante boa parte da minha vida, que segurou minha mão, né? Então, ela criou uma outra perspectiva, né, sobre a religiosidade, sobre a religião, inserindo esse conhecimento mulheril, essa genealogia materna dentro do que ela pensava, né, sobre esse mundo religioso, através dessas visões místicas que ela tinha, né? Então, foi uma mulher que realmente rompeu com várias das coisas que havia na época dela e dentro da religião na qual ela cresceu também, né? Outra que eu queria apresentar para vocês é a Zora Neale Hurston. Ela foi uma antropóloga, folclorista, roteirista, cineasta, escritora norte-americana. Essa mulher viajou por várias partes assim do Caribe, dos Estados Unidos, recolhendo relatos, porque ela queria escrever sobre a comunidade negra, sobre os mitos, sobre os rituais, sobre a religiosidade, né? Então, ela escreveu livros incríveis sobre essa perspectiva, sobre o voodoo nos Estados Unidos também. Mas ela era uma mulher assim, dessas imparáveis, né? É muito interessante, porque ela recolheu muito material, ela escrevia muito, né? E uma das coisas interessantes sobre a obra dela, que a Alice Walker fala, inclusive, né, é que na obra dela, até nos romances que ela escreveu um livro chamado, eu acho que é Meus Olhos Veem o Céu, Meus Olhos Veem Deus, uma coisa assim, depois eu vou ver como ficou a tradução no português. Mas, nesse livro, a Alice Walker, e a Bell Hooks também fala dela em alguns momentos, diz que elas conseguem ver as pessoas negras como seres humanos plenos, ela escreve isso, o que é muito difícil dentro da própria literatura negra estadunidense da época, e fazia com que as pessoas olhassem ela com muita desconfiança também, né? Diz que o pessoal do Renascimento do Harlem olhava ela assim meio estranha. E uma das teorias da Alice Walker sobre ela é que, como ela foi criada dentro de uma comunidade negra, né, dentro de uma cidade negra, convivendo com pessoas negras numa comunidade negra, é que ela tinha essa centralidade, né, essa ideia centralizadora, né, sobre as pessoas negras. Então, ela não sentia ela não cresceu, né, sentindo, como várias outras pessoas dentro dos Estados Unidos, que o branco era melhor, o branco era mais importante, né? E isso fica muito claro na obra dela, né? Principalmente as primeiras obras dela, que ela escreve, inclusive romances, né? Então, ela conseguia enxergar pessoas negras, e principalmente mulheres negras, como seres humanos completos e plenos, né? O que várias escritoras chamam de saúde racial, né? Que ela tinha. E uma das coisas mais marcantes sobre a Zora é que ela via as fronteiras e ela dizia, eu vou passar. E eu queria trazer ela aqui para a gente conhecer, né? Quem ainda não conhece, porque ela era essa mulher que ousava, né? E eu acho que isso é muito importante para a gente também. Óbvio que a gente tem que sempre pensar no quanto é perigoso para as mulheres fazer determinadas coisas, mas eu acho que também ao longo... Eu estou me lembrando aqui da palestra da Thaís também, né, Valeriano, sobre viajar só, e da importância da gente fazer essas coisas que dizem que não são adequadas para nós, né? Mesmo com essas restrições de raça, de classe, de sexo, etc. Né? Então, queria trazer a Zora para a gente perceber, né, uma pessoa que mesmo dentro da realidade dos Estados Unidos, ela cresceu no início do século XX nos Estados Unidos, né? Ela conseguiu fazer todo esse trabalho, né? Estudar numa das melhores universidades dos Estados Unidos também, né, para se tornar uma antropóloga, fazer todo esse trabalho e ousar viajar sozinha, fazer uma série de coisas que provavelmente, se ela tivesse crescido em um lugar diferente, ou se ela pensasse diferente, iam dizer para ela, mas você não pode fazer isso, né? Você é uma mulher preta, vão lhe matar, vão fazer isso, vão fazer aquilo, né? Mas ela ousou também romper diversas fronteiras daquilo que foi imposto para ela, né? Que teria sido imposto para ela. E para finalizar os Estados Unidos, né, para a gente partir para alguns que não estão nos Estados Unidos, mas esses eu acho super interessante trazer, a gente fala muito sobre clubes aqui de mulheres, né? Tanto nos Estados Unidos, mas em outros países, aqui no Brasil também, no Japão, na Europa,
a gente tem diversos clubes de mulheres, diversas organizações de amizade feminina que existiram durante o século XVIII, XIX, início do século XX, né? E esses espaços onde as mulheres estavam reunidas serviam para diversas coisas, né? Tanto para tratar de temas como a educação de mulheres e meninas, como trabalho, né? Como trabalho infantil, como é o caso aqui desse Black Women's Club, né? Elas tratavam de temas de educação, de trabalho infantil e temas específicos que atingiam as comunidades negras, né? Como linchamentos, enfim, foram pioneiras também no debate sobre o sufrágio e planejamento familiar, né? Algo que era muito delicado também para as mulheres negras nesse período. E as outras que eu queria apresentar, essa é uma velha conhecida de vocês, né, que é a Narie Soke, que era artista, feminista, é uma mulher da Coreia, que viveu na Coreia durante a primeira metade do século XX, né, criou revistas junto com outras companheiras feministas, né, uma ginetopia coreana, organizou o encontro de mulheres, mas uma das coisas que eu acho que a Ana foi mais ousada, né, é que ela falava abertamente sobre sexualidade feminina numa sociedade que era extremamente conservadora e fechada, né? Ela falou sobre amor livre, ela falou sobre que as mulheres deveriam testar viver com o homem que elas escolheram para casar antes do casamento, para ver se ele ia prestar mesmo como marido, né? Se eles iam se dar bem. Ela escreveu um livro também sobre o divórcio, né? Falando sobre todos os ônus que ocorrem com as mulheres num processo de divórcio, do que aconteceu com ela, inclusive, né, sobre como aquela sociedade cobrava muito mais das mulheres. Então, é uma mulher que ousou, dentro de uma sociedade extremamente conservadora e que reprimia a sexualidade feminina, falar sobre essas questões abertamente, né? Tanto é que ela foi imensamente ostracizada durante o período mais final da vida dela, quando ela publicou diversas dessas obras que foram consideradas controversas, né? Mas ela foi pintora, poeta, escritora, professora e ativista. Aqui é mais voltando para o Brasil, a gente teve também, né? Quem fez o Ensinando a Transgredir já viu a carinha dessa daqui, que é a Rosa Egipciaca. Existe um livro de um pesquisador brasileiro, Luiz Motti, falando sobre o caso da Rosa também, mas ela foi uma mulher que foi escravizada, nasceu na costa de Ajudá, no que é o atual Benin. Aos 6 anos de idade, ela foi capturada e foi trazida para o Brasil, e aos 30 anos, quando ela vivia como prostituta, né, como meretriz, como chamavam naquela época, ela foi acometida por uma doença misteriosa, e depois ela começou a ter visões, né? É algo que a gente sempre escuta nos relatos das místicas também, né? O que levou ela a deixar esse espaço, né, da prostituição e se tornar beata, né? Ela se autodenominou, né? Ela deu esse nome para ela, de Rosa Egipciaca, em referência a uma santa também, que também foi ex-prostituta, e ela começou através das visões que ela tinha também, mas a desenvolver um trabalho em diversas cidades de Minas Gerais, né, onde ela estava vivendo naquele período, né? Então ela ganhou uma fama muito grande, as pessoas iam até ela, né? Então, em Mariana, Vila Rica, São João del Rei, toda aquela região ali do Ouro, de Minas Gerais, e ela se tornou um símbolo na cidade, né? Ela vendia biscoitos para ajudar a tirar mulheres que estavam na prostituição, né? E levar essas mulheres para uma casa, esse espaço que era um tipo de recolhimento, onde as mulheres podiam estudar, podiam trabalhar e etc. E onde também se vendiam os famosos biscoitos de farinha com a saliva da santa, né? Não sei se eu compraria, né? Mas a galera comprava bastante na época para ser curado. Mas, enfim, gente, uma mulher que ousou também, imagine nessa época, né? Uma mulher que passou que vivia numa condição tanto escravizada, depois na prostituição, né? Mas ousou não apenas, né, ter essas visões, fazer uma nova, porque a maioria dessas místicas reinterpretava o pensamento religioso. Elas construíam a partir da visão delas, né? Era uma religiosidade que partia delas, e não essa que era definida pelos homens, pelos grandes nomes da Igreja Católica, né? E acolher e criar um recolhimento para acolher essas mulheres, né, que eram vistas quase como nada dentro da sociedade da época, né? E
tem mais duas brasileiras que eu queria que a gente pensasse também. Uma delas é a Anísia da Silveira, né? Uma alagoana que se formou em medicina na Bahia, sendo a única mulher numa turma de 127 médicos, né? A Anísia fez um contrato com o marido dela quando casou, né? Ele também estudou com ela, eles eram colegas de classe, e eles decidiram juntos, né, que se dedicariam integralmente ao que eles consideravam a missão deles, que era com a medicina, né? E por isso eles não tiveram filhos. Então foi um acordo que foi feito. Eu acho isso já super interessante, né? Acho que isso tem tudo a ver com a palestra que Karen e Ana deram sobre os usos do direito para empoderar as mulheres, como a gente precisa, né, pensar nessas questões e definir os termos que nós queremos ter dentro de relacionamentos, né? A Anísia da Silveira foi militante do Partido Comunista, mas de lá ela tinha um problema com instituições, né, minha gente? Foi posteriormente expulsa por acusação de trotskismo, né? Ela foi presa também, acusada de comunista. Ela ficou, inclusive, na mesma prisão que o Graciliano Ramos, na época. Ela tratava os pacientes dela, né, numa época que o que era mais comum era lobotomia e eletrochoque, né? A Anísia começou a tratar essas pessoas, primeiro como seres humanos, e depois com arte-terapia e métodos como convivência com animais, né? Ela fundou, em 1925, o Museu do Inconsciente, né? E era uma mulher extremamente atenta a uma nova perspectiva de vida também, né? Ela falava, né, que na era da máquina a alma é deixada de lado, né? Então, ela dava essa importância para a alma, para o sentir, né? Para o ir além do que era a carne ou essa máquina que nós somos obrigados a ser dentro desse sistema, né? Então, uma mulher que definitivamente rompeu e que fez revolução através do amor, né? Também. A segunda, quem também fez o Ensinando a Transgredir, a terceira, no caso, já viu, que é a Elizabeth Altino Teixeira, essa mulher incrível, né? E muito pouco conhecida ainda, infelizmente, né? Ela é uma mulher que se casou com o João Pedro Teixeira, que era um trabalhador sem terra e negro, imagine, né? Enfrentou a família para se casar com esse homem, militou ao lado dele durante as ligas camponesas. Ela era professora, né? Em 1962 ele foi assassinado e ela assumiu a liderança, né, da Liga do Sapé. E com o golpe militar de 64, essa mulher teve que passar para a clandestinidade, né? Adotou um outro nome, foi viver no Rio Grande do Norte, mas não parou com o ofício de professora, né? Ela dizia que a educação era um caminho para a liberdade e para a autonomia, e que, principalmente, as crianças, filhas de camponesas, né, precisavam da educação, e por isso ela não parava, né? Em 81, ela foi encontrada pelo cineasta Eduardo Coutinho, né, que estava retomando as filmagens do Cabra Marcado para Morrer. E essa mulher, mesmo super velhinha, quando foi entrevistada, disse: é necessário educar, né? A verdadeira revolução é a educação, né? Então, uma mulher que, dentro das possibilidades dela, ela rompeu com diversas dessas margens, dessas fronteiras, para ir um pouco além, né? E, por fim, eu queria falar um pouquinho da Lorena Cabinal, né? E desse trabalho que as feministas indígenas da América Latina estão fazendo em defesa, né, do território corpo-terra, né, como eles chamam, né? Nessa reparação, nessa cura, né? Esse movimento que a Lorena fala foi organizado em 2007 pelas mulheres guatemaltecas, né? Visto as agressões às comunidades indígenas, as agressões à terra, à mineração e tantos outros problemas que a gente sabe que essas comunidades enfrentam devido ao capitalismo exacerbado, né? Então, é uma proposta epistêmica das mulheres indígenas, não acadêmica, né? E nem resultado de um projeto de cooperação internacional. Isso é muito importante também, né? Não é um projeto direcionado por uma instituição ligada, né? Geralmente a gente tem várias instituições super bem intencionadas fazendo projetos em território de países em desenvolvimento, né? E que, na verdade, essas instituições estão conectadas ou ligadas a empresas que exploram, né, e que ferem o território e os grupos também que moram que vivem nesse território, né? E ela diz uma coisa muito interessante, que é uma proposta espiritual,
pois combina elementos da cosmogonia dessas comunidades, né? Então, é sanar a terra, sanar o corpo, a cura como um caminho cósmico e político, né? E ela disse uma coisa muito bonita também, em um dos vídeos que ela fala sobre essa proposta, que ela diz assim: eu acredito que as mulheres em qualquer lugar do mundo têm uma memória ancestral curadora, né? Essa memória que a gente está falando hoje, que a gente está retomando hoje também. E por fim, né, eu já estou finalizando, eu vou fazer uns agradecimentos especiais e vou ler um poema que foi escrito pela Alice Walker também. Mas antes de ler o poema e passar para, se vocês puderem, né, ou se vocês quiserem comentar, fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, eu vou deixar aberto, mas eu queria fazer um agradecimento especial, né, principalmente à equipe de organização desse webinário. Sem essas mulheres, esse webinário não teria acontecido, ou pelo menos não teria acontecido do jeito que ele foi, né? Muito organizado, muito lindo, muito maravilhoso. Então, Mariana Farias, Bruna, Camila, Clara, Isa Laurito, Karina Almeida, Kelly Carvalho, Lilian Tavares Prado, Luciana Ramos, vocês, assim, são maravilhosas mulheres. Nem sei como agradecer o suficiente. Vou parar também, senão eu vou chorar. Mas queria agradecer muito a todas vocês são incríveis, obrigada por esse trabalho maravilhoso. Agradecer a Mirtes Pinheiro também, que fez a conferência de abertura, que aceitou o nosso convite, maravilhosa, fez uma abertura super emocionante, falando sobre a Hildegard, né? Todas as mulheres que enviaram propostas e realizaram atividades, cara, assim, nem sei o que dizer sobre cada uma das propostas que estiveram nesse webinário, que coisa linda as mulheres produzem. Né, que jardim florido de ideias, de sentimentos, de emoções que a gente presenciou, que a gente participou nesses dias. Todas vocês, né, que participaram em todos os dias, e também aos nossos parceiros, né, que mandaram brindes para sortear para vocês, que eu vou sortear no finalzinho, tá? Mas só deixar aqui meus agradecimentos especiais para todas vocês. E eu vou ler o poema da Alice, e aí eu passo para, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, tá? Esse poema se chama Não Seja Queridinha de Ninguém, o que eu acho que tem tudo a ver, né, com o fato de que, para ser uma mulher de verdade, a gente tem que ser a queridinha de todo mundo, né? Então ela diz assim: não seja queridinha de ninguém, seja uma forasteira. Pegue as suas contradições de sua vida e se enrole como num xale, para se defender das pedras, para se manter aquecida. Observe as pessoas sucumbindo à loucura com grandes vivas. Deixe que lhes olhem desconfiadas e sua desconfiança olhar de volta. Seja uma forasteira. Aprecie andar sozinha, fora de moda, ou junte-se à multidão. Junte-se à multidão. Nas bordas dos rios, com outros tolos impetuosos. Crie um encontro feliz na margem, onde milhares pereceram, pois tristes palavras corajosas eles disseram. Não seja queridinha de ninguém, seja uma forasteira, digna de viver entre suas mortas. É isso, gente. Vou abrir aqui para a gente conversar. Tá sem som, Suzy. Perguntei se alguém tem dúvidas, se tem perguntas, se querem que eu passe para o sorteio. Lila. Imagina que eu vou querer falar, amiga. Primeiro, eu queria dizer que, assim, externar meus parabéns, assim, e mais uma vez dizer, gurias da organização, o que foi esse webinário, né? Vocês arrasaram muito. Que lindo foi ver o crescimento dele do ano passado para cá também, né? Todo mundo, assim, é muito lindo de ver tanto tema, tanta coisa. Eu tô, assim, numa sobrecarga sensorial, emocional, Sim. mental, sabe? Porque foi tanta coisa, assim,
Sábado eu estava na capa da gaita, não consegui nem participar da oficina da Babi, porque eu não tinha condições, porque foi tão intenso, né? Mas o que eu queria te dizer, Suzy, que quando tu estava apresentando ali, falando sobre a imagem que tu criaste para o evento, eu me lembrei da carta da estrela do tarô, que é a carta aquela que tem, né, a mulher, aquela mulher representa a água do futuro. Muito antes de Aquário, essa carta está relacionada com o signo de Aquário. E muito antes de Aquário se falar em onda elétrica, ele estava associado com aquele momento, assim, das cheias, da fertilização, do futuro que viria, né? E aí, o aguadeiro, ele tem um pé na água e um pé na terra, mas ele está pegando a água desse novo e jogando essa água na terra. E aí, quando eu vi essa imagem, me lembrou muito isso, assim, essa carta de tudo que está sendo disseminado, assim, né? De toda essa sabedoria que está chegando. E para análise de uma astróloga chamada Liz Green, essa carta da estrela é associada a Pandora. Ela associa a Pandora. Nossa. Então, assim, quando eu olhei a imagem agora, tô explicando, eu disse, gente, olha que linda essa carta. E a estrela também tem a ver com, assim, de não perder a esperança para o futuro, né? Que a gente não seja massacrado, nem fique naquela esperança de Lulu, mas também não mate. Sabe aquele livro do jardineiro que tinha fé, que disse que a única coisa que não pode morrer é a esperança? Ela fala muito disso também, né? Da forma como eu aprendi nessa interpretação. Então, gente, achei tão lindo o teu inconsciente falando assim, né? Era isso. Obrigada, amiga. Fiquei pensando, era de Aquário. Sim. Não, mas é muito bonito isso, né? Eu não sabia dessa questão da carta da estrela, né? Que lindo, né? O mistério está sempre conversando com a gente de alguma maneira, né? Verdade. É Isso que aquilo que tu disse, a gente só tem que estar com as anteninhas conectadas, né? pronta para... Ok. A, a Lu falou hoje também muito lindamente na palestra dela sobre a magia, né? E foi, eu acho que bem isso, assim, é muito lindo quando a gente, assim, volta a olhar para isso com respeito, com reverência, não reverência de temer, mas essa reverência de dizer que coisa mais linda que é isso, olha, Sim. tudo isso está aí, né? Então, Sim. realmente muito bonito, e eu acho que muitas vezes isso foi trazido nesse webinário. Essa Sim. integração também tem agora, olha, eu tô aqui, né? A Karen Platt aí, que fez o curso de tarô, vai lá, Karen. Tem outra carta que eu me lembrei, que é da temperança, né? Que ela integra, que é essa integração, que é aquilo que a Ju apresentou quando falou da tenusa, a integração da razão, da lógica, né? Da estratégia lógica com essa estratégia intuitiva. Então, cara, é muito lindo. De ver isso expresso numa imagem, né? Lindo, Sim. obrigada por tanto. Obrigada também, amiga. E eu fiquei pensando nisso que tu estava falando, porque a gente estava no grupo da organização, assim, as meninas criaram a programação, né? E foram encaixando. Aqui, cabe aqui, a gente foi ampliando os dias também, porque tinha muita coisa. E depois a gente ficou comentando no grupo da organização. Gente, parece que está se encadeando as palestras, assim, né? Tanto é que uma foi citando a outra depois de ver a palestra anterior, né? Porque foi lindo, realmente, assim, né? O trabalho, né? Então, estar conectado dessa forma também, né? Eu vou dizer, o line-up foi perfeito. Olha, eu fiquei impressionada. Também, ficamos também. Obrigada, amiga. Mari. Amiga, eu vou pedir, se você puder, que pare a apresentação para a gente ver os rostinhos todos das meninas. Temos muitas aqui. Vou parar. Senão não dá para ver direito. Ih! Ai, gente, foi muito lindo, muito, muito lindo. Eu queria agradecer a todas e queria agradecer às meninas, não só as que propuseram a oficina, mas também as que participaram, as que se permitiram
né, estar aqui, se permitiram se colocar no mundo. Eu vejo que é um trabalho crescente. A gente vai guardando as informações, né, assim, de ano a ano, e a gente está florescendo, é o que eu percebo, assim, cada uma ao seu tempo também, no seu ritmo, do seu jeito. Então, alguém que não participou de nada no ano passado, eu, por exemplo, só entrei na palestra final, infelizmente, assim, mas foi, depois eu fiquei muito, muito sentida por isso, mas só entrei para ver a Naíla, que é minha amiga, rapidinho, e estava um caos, assim, mas eu senti muita falta e eu percebi que, independente do caos, eu tinha que estar junto nesse ano. Até porque eu vi quando a sementinha foi plantada pela Suzana no final de 2023, quando ela veio com a cabecinha assim, efervescente, pensando mil coisas de como fazer para que a gente tivesse uma troca maior, para que não fosse numa única direção, né? Que não fosse só a Suzana transmitindo alguma coisa, e a gente perceber as nossas potências, né? As nossas capacidades, inclusive de bastidores, porque nem sempre a gente vai estar em cima do palco, não, nos holofotes. Às vezes a gente não funciona assim mesmo, e ninguém precisa necessariamente estar na frente das câmeras, né? E por trás das câmeras, vou dizer, foi um trabalho belíssimo, as meninas muito dedicadas, muito comprometidas, cada uma com a sua capacidade técnica, com o seu conhecimento, se ajudando ali e se dispondo a fazer esse trabalho, assim, de muitas mãos, muitas mentes, muitos úteros. Foi lindo, 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 e realmente tudo encadeado. E a gente ficou muito surpresa com a quantidade de pessoas inscritas, tanto de atividades propostas, assim, foi uma coisa inacreditável, quase. E a quantidade de pessoas inscritas também para participar, e a Suzana está aí para falar quanto elogio ela recebeu, quão doida ela foi chamada também, porque é um evento tão rico e gratuito, mas a gente não está na lógica capitalista, né? A gente está às margens disso, mas como a gente comentou, né? A gente é capitalista, mas também não é besta, não pode ser feito de besta. É claro que, dependendo do esforço que for feito, a gente pode pensar em outro tipo de recompensa, porém, para mim, sinceramente, isso aqui recompensa tudo, assim, eu não preciso de mais nada. A Lila falou do aguadeiro e desse fervilhar, assim, tá tudo ebulindo, assim, dentro da gente, e real, eu tô chorando todos os dias, a garrafa não dá conta. Não sei quantas vezes que eu tenho que encher de novo a garrafa e não faço xixi, é só chorando. Mas, assim, realmente a flor da pele, porque as palavras de vocês me tocaram muito. E eu, particularmente, desse ano, me permiti ir além do que do meu confortável, né? Eu quis realmente me desafiar em que sentido? De fazer arte, de fazer colagem, de aprender, de escrever, de falar, de fuxicar, de incentivar minhas amigas também para proporem. Foi muito, muito lindo. Muito obrigada, meninas. Obrigada de coração. Su, eu te amo, você sabe. Também te amo. Todas vocês. Maravilhosa. Ai, gente, muito bom. Agora eu tô vendo a carinha de todo mundo. Ah, acho que é isso, né? Lília, tu quer falar? Fala aí que eu tô anotando o nome de todo mundo. Mas eu sou. Primeiro, eu fiquei lembrando que acho que no primeiro encontro do clube desse ano, que eu sou das turmas iniciantes, né? Eu participei do webinar do ano passado, mas
fiquei incognita, acho que eu não abri nem a câmera nem um dia, só incognita mesmo. E aí foi o pontapé, falei, não, vou participar do clube e tal, fiz esse compromisso comigo, e aí eu lembro que na primeira coisa, eu levantei a mão lá para falar e falei para vocês, para quem estava no dia, né, que para mim era difícil falar, assim, em ambientes que eu não conheço as pessoas e tal, eu me viro bem em lugares que que as pessoas me conhecem, mas lugares desconhecidos, mas que eu tinha feito um compromisso comigo que eu ia me propor a falar, né? E aí, no final do ano, já é a primeira, assim, né? Querendo pular a fila todo mundo no começo, não, deixa todo mundo falar e tal. Mas foi um treino, assim, para mim. E eu também, pegando um pouco do que a Mari estava falando, né? Me puxei nesse sentido de falar, de expressar e tudo mais, mesmo depois falando assim, nossa, que difícil, meu Deus, para quê? Mas então eu te agradecer por esse espaço, né? E essa comunidade que você montou, né? Esse clã, sei lá, o nome que a gente vai dar para isso, porque a comunidade está ficando meio batido já. Não sei vocês, mas eu estou ficando meio pegando um pouco de ranço de comunidade. Mas né? Esse conglomerado de mulheres que assim, né? Isso aqui não estaria acontecendo se não fosse você, né? E agradecer você abrir também para a gente poder participar, né? Então alguém botou lá que ia poder participar, daí eu não sei o que eu vou fazer, mas vamos embora. Aí alguém me deu uma função, eu falei, tá bom, vamos embora. E as meninas super generosas, super atenciosas, assim, me acolheram, assim, com um coração gigante. Então, agradecer você e agradecer cada uma da equipe, né, que a gente ficou junto aí esse tempo e espero que a gente ainda faça muitos outros, que foi muito legal. E, óbvio, todo mundo que participou, que, né, valeu a pena e tal. E aí, eu tô virando discípula da Lila, né? Porque tudo que ela fala, eu vou na cola dela depois. Mas na hora que ela falou da carta de tarô, eu saí correndo, porque eu tenho o tarô que ela falou, o da caixa de Pandora, o da... Esqueci o nome da moça lá. O da Liz Green, Isso, ela é psicóloga e astróloga. Que é um tarô mitológico, né? Então, ela tem os mitos gregos e tal. E aí, a cartinha da Pandora, né? E aí, eu falei assim, gente, é muito essa que coisa. Linda! Assim, abre uma caixinha e sai milhares de coisas aqui dentro, né? Ainda que a gente, de novo, né? A gente reverter o entendimento que a gente tem sobre a Pandora, né? E aí, eu lembrei, ela falando, eu já vou concluir, mas eu lembrei do mito da Psique e do Eros, que tem um momento que Atena, sei lá, alguma das grandonas, dá um monte de desafio para ela porque ela tenta recuperar, né? Ela vê a cara do Eros, né? E aí ele vai embora, e aí para ela ter ele de volta são dados. Se alguém me corrige aí, talvez a Luciana, ou alguém que entende mais de mito aí do que eu, de filosofia. Afrodite que desafia. Afrodite. Obrigada, Lila. Passa umas tarefas para ela e ela fica desesperada, tipo, não sei como vou fazer, e agora lascou, velho, não sei, e aí vou fingir de morta aqui, e, sabe, me levem, simplesmente me levem. E aí tem um dos desafios que aí eu falei, cara, tem muito a ver com tudo isso aqui que você construiu, que ela tem que pegar um pouco de água tem o nome lá do rio, de uma cachoeira, enfim, de um aguaceiro desgraçado que está saindo, e todo mundo que chega perto desse lugar morre, porque é engolido pela água e tudo mais. E aí, as tarefas dela, ela vai sendo ajudada pelos animais, né? E aí, vem uma águia que pega uma tacinha de água para ela e devolve, do tipo assim, você não tem condição de absorver o rio inteiro, mas uma taça você dá conta, né? E aí eu falei, nossa, é a cara da Suzana, assim, a gente não vai abraçar o mundo de uma vez, a gente não vai fazer tudo, mas um pouquinho que a gente fizer já tem uma super diferença. Então, é isso, obrigada. Que lindo, Lilian. Gente, nem imagino, né? A gente nem pensa que Lilian tem medo de falar em público, né? Pois é. Ai, Lilian, que lindo, que lindo. Nossa, assim, primeiro que eu queria... Eu acho que, gente, eu só tenho agradecimento, né? Lilian também, que lá no grupo, ela falou, gente, eu tenho essa ideia aqui, ó, para uma oficina, e todo mundo, vai! Porque foi uma das oficinas mais lindas e incríveis, assim, que a gente teve nesses dias, né? E obrigada por tua generosidade. Essa mulher resolve tudo, gente, assim, maravilhosa,
atenciosa, prestativa. Então, eu que agradeço a você, né? Eu acho que todas nós, assim, porque os e-mails só chegaram porque você mandou. Então, Um muito erro, mas obrigada, chegou, Lilian. né? Depois foi corrigido. É Tudo porque ela bem. não, porque não foi automatizado, gente, foi trabalho humano, sem chat de... Ah, mas muito obrigada, Lilian. Que lindo isso, né? Da taça também, desse mito. Eu não conhecia isso, eu achei muito bonito. Acho que representa bem a gente também, né? Fazendo o trabalhinho de formiguinha em nós e em comunidade também, mas a gente está revolucionando, né? Obrigada, Lilian. Mari, quer falar? Quero, porque a Clara comentou uma coisa aqui que me lembrou outra coisa. Ela disse: não precisamos lembrar de erro, deu certo no final, é o importante. E por que me lembrou? Porque eu saí anotando aqui frases. Gente, eu estou nervosa, desculpa. Nessa apresentação eu vou ler bastante, então eu já peço desculpas. Estou apaixonada por você, sou assim, desculpa. Essas foram apenas 3 frases que eu ouvi hoje. Não sei quem reconhece. A última foi da Camila para a Ana, a outra foi a Ana falando que ia ler, e a outra foi a Luciana falando que estava nervosa pedindo desculpas. Gente, está proibido pedir desculpas por essas coisas no clube. Estamos proibidas todas. Podemos pedir desculpas quando errarmos umas com as outras, porque acontece, vai acontecer, quando a gente se magoar sem querer, querendo, enfim. Mas se desculpar por estar aqui, por existir, por falar, por não falar, por gaguejar, por esquecer, por lembrar, por... Não, proibidas. Está decretada a regra. Gente, já que já passamos os agradecimentos, vamos para o sorteio para ver as ganhadoras? Olha, vou começar assim. Eu coloquei aqui, eu preciso só terminar de anotar os nomes de vocês aqui, peraí. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, desculpa, gente. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26, não, porque não conta comigo. 22, 23, 24, 25 e 26. Eu anotei 19, deixa eu não me repetir também, né? Então, anotei Mariana Farias. Vocês me ajudam aí com quem está faltando. Lila Rison, Isa Laurito, Lilian Tavares, Camila Abes, Brisa Palma, Luciana Ramos, Ana Vasques, Bru Franchini. Tem 2 Brus agora que eu lembrei. A Mariana Bertalô, a Júlia Menezes, Luciana Souto, Mariana Giacomé, Marne, Carol Lang, Marisa de Paula, Babi Patriota, Nara Silveira, Ana Zanetti. Bruna Petinazzi está faltando. Bruna P. Cecília. Cecília, eu vou deixar de fora que já ganhou. Tô brincando. Ai, quem falta? Acho que Clara, né? Clara Moraes. Ludmila. Karen Garcia maravilhosa. Karen Garcia. Deixa eu ver, faltam 2 agora. Suelen. Se cair, vou dizer que é nepotismo, porque é minha irmã, né? Suelen Veiga. Gente, quem falta? Falta um. Um A. Quem é? Anotei Alguém todas, não ouviu seu próprio nome? mas eu acho que alguém caiu. 26 tem agora. Alguém voltou. Voltou, Josiel. Josiette. Josiette. Jaziete. Vamos lá. Então, eu vou chamar alguém aqui de casa. Eu vou chamar minha mãe para ela sortear os números, porque vocês já devem ter adivinhado quais são os números.
Só um momento, senhoras. Mari, a gente agradeceu todo mundo. Eu quero dizer também, quero agradecer a tua atenção, como tu sempre é muito atenciosa com todo mundo que está falando, com todo mundo que está expondo. Tu faz um trabalho assim, tu faz algo muito lindo assim no clube, uma costura muito linda, assim, cheia de afeto. Então, graças, querida. Eu tinha parado de chorar, sabe? Obrigada, linda. Gente, ela tá com vergonha, mas ela vai dizer os números. Me diga, ó, primeiro nós vamos sortear esse brinquinho de coração da Diabo 4, que é uma loja aqui de Recife, de uma mulher maravilhosa. Aí me diga um número. Aí, todo mundo tá ali ver. De 1 a 26. E ela é perfeita! Peraí, que ela tá. E ela é perfeita! Cabelo Maria, novo. Maria! Que Gente, linda, com ela esse- sorteou. Ela disse 26, então Jaziette ganhou o brinco de coração. Parabéns, Jaziette! Posso ir? Não, tem mais um monte. Agora nós vamos sortear o brinquinho quadrado, preto e branco, também da Diaba 4. Agora o número de 1 a 25. 15. 15. Carol Lang! Carol Lang, minha amiga Arne, você ganhou este brinco. Parabéns. Gente, agora esse brinco aqui. Sorteia meu número amanhã, por favor. Esse aqui é o útero, que eu achei lindo. Então, vamos Ai, meu ver. Deus. Menos o número 15, de 1 a 25 novamente. 7. 7. Luciana Ramos! Aqui. Você ganhou o útero. 2, na verdade. E agora, esse broche que eu também achei lindo, que é uma mulher. Cadê aqui na câmera? Ela tá meio voando, assim. Agora, deixa eu ver. Carol, Luciana. Agora diga outro número, por favor, senhora. De quanto? Ah, 25 também? Aham, até 25. 18, falei já, não, né? Não. 18. Nara Silveira! Como ela saiu do Nordeste, não vai ganhar. Brincadeira. Deixa eu dar meu cuscuz aqui. Foi comer pão de queijo em Minas. Correta, né? Narinha é seu. Vou entregar pessoalmente. Não, falta Quando mais. você passar para ir para Aracaju, para aqui, viu? E para em Maceió. Isso mesmo. Gente, nós temos 4 posters de Simone de Beauvoir também, que eu vou sortear agora, e depois temos 3 livros, tá? Então, amanhã, por favor, pôster número 1. 12. 12. Luciana Souto, esse pôster vai direto para o Rio de Janeiro. Mais um. 5, eu já falei? Luciana, mulher foi Nara, peraí. 5. Camila Abis, ela já tem, então ela vai ganhar o livro. Vou trocar o seu prêmio por um livro, porque você já tem, né, Cami, esse? Calma, gente, não é aquele outro livro. Mas como ela já tem, então eu sorteio outro desse. Vamos lá. Diga outro número. 10, eu já falei? Não. 10. Esse vai ser difícil entregar, viu? Mariana Bertalon! Ê, me paga uma passagem para Hong Kong que eu levo. Entrego pessoalmente. Mas vou mandar para casa de alguém que você tem aqui no Brasil, para quando você vier. Mariana B. Mais um, mãe. 22? Se quiser dizer 2. 22. 22, Clara Moraes. Esse é mais fácil de entregar, que está aqui em Recife. Parabéns, Clara. Mais um. Foi. Hã? Eu falei 1. Falou não. Então, Mariana Farias. Eu acho que Mari já tem, já tem? Tenho. Então, sorteia diz outro número que eu dou um livro para Mari. Então, Mari, livro. 19, eu já falei? Mariana F.
De sabor, não lembro. 19. Ana Zanetti também tem. Vou ter que sair com o livro todo mundo. Mas Ana ganhou, Ana Zanetti. Deixa eu anotar aqui, peraí. Ana. Vou pensar em outro brinde também. Pode ser? Cadê? Zanetti. 6. 6. Brisa, Paulo. Brisa não tem, né, Brisa? Esse vai para São Paulo. Brisa. Agora os 3 livros da Brisa. Pôster. Agora os 3 livros que a Cultrix mandou. Gente, a Record ainda não chegou aqui, eles não me mandaram foto. Então, pode ser que os livros que as outras meninas que já têm o pôster, ou seja, do que a Record vai mandar ainda, tá? Mas vamos para os livros da Cultrix. Livro 1, diz aí, manhã. E agora, para lembrar o que eu falei, que eu não falei, Você diz aí, eu digo. 3. 3? Não tinha falado. Isa Laurito! Ele vai estar com inveja, ele quer também. Não pode. Pode não, só mulheres. Diz aí, manhã, outro. Desgruda um minuto, daqui a pouco eu vou. Tá, só um minuto. Com licença, senhor. Livro 2, diga aí. 4. 4, Lilian Tavares. Ei, isso aí é arrumadinho, hein? Falta só mais um, gente. Mais um. Livro 3 agora. 23. 23. Ludmila! Como assim ganhou mãe e filha, gente? Tem que escolher uma das duas. Prontinho? Prontinho, obrigada, viu? Beijo, tchau. Obrigada, senhora. Nada, senhora. Gente, então, sorteio Linda. feito. Finalizamos. Quem não ganhou, tente ano que vem. Ai, gente, muito obrigada. Em breve, todas as oficinas que puderam ser gravadas, né? Acho que não tem temas sensíveis, vão estar disponíveis no YouTube. As aulas também vocês vão poder acessar. Muito obrigada por vocês ficarem aqui até essa hora, por terem assistido. Enfim, nos vemos no clube, né, gente? Ano que vem o ano está lindo, cheio de convidados especiais. Vai ser bom demais. Uhul. Beijos. Tenham um bom final de ano e a gente vai se falando. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, obrigada. Tchau, boa noite. Tchau. Mulheres maravilhosas. Obrigada por esses 5 dias. Boa noite, garotinha.